Vamos gravar o programa. Cadê você, Edgar? Cadê você? Ô, louco! Olá pessoal, então a nossa primeira receita vai ser um antepasto de tomate doce ou tomate grape, dependendo do supermercado você vai achar com essa nomenclatura. Primeiro a gente vai precisar do tomate doce, uma cebola roxa, alguns dentes de alho que já estão ali, vou usar um pimentão amarelo e vou usar algumas ervas aqui que depois eu vou explicar para vocês como é que vão fazer. Vou usar uma assadeira pequena. Eu vou fazer uma quantidade pequena e aí se você for fazer uma quantidade maior, você duplica, triplica a quantidade de ingredientes aí. Primeira coisa, vamos descascar esse alho aqui. Tem gente que pega e maceta o alho primeiro, soca ele com a faca para soltar a casca, mas daí ele vai esbugalhar o alho. Eu não quero isso, quero manter o alho inteiro. Eu vou usar 5 ou 6 dentes de alho para essa nossa receita. Edgar, você costuma descascar alho muito? Olha, às vezes eu descasco alho. Então temos aqui 6 dentes de alhos descascados, inteiros, que irão na nossa receita. Enquanto o forno vai pré-aquecendo, agora eu vou cortar, ou melhor, descascar as minhas cebolas. Sim, eu também descasco cebola. Antes que o nosso câmera nos pergunte. Eu vou usar cebola roxa, porque cebola roxa é um pouco mais suave, dá um gosto legal e dá uma cor legal para o prato. Lavadinha na cebola. Vamos lá, lumbriguento e lumbriguenta, vocês estão aí acompanhando, então o que nós temos aqui até agora? Dentes de alho, cebola roxa, tá aqui o meu tomate doce, você vai encontrar ele como tomate sweet grape, tomate doce, tomate grape, vai depender do supermercado aí perto da sua casa, um pimentão amarelo, pequeno, veja que eu peguei um tamanho pequeno, e temos um ingrediente especial, uma cerveja. Para que serve a cerveja nessa receita? Você deve estar se perguntando. Você mantém esse copo próximo dos ingredientes, porque a ideia é que ao longo do processo você vá degustando a cerveja, vá se hidratando enquanto você está realizando aqui o processo. Põe na sua assadeira os tomates inteiros do jeito que eles vieram na bandejinha. Os dentes de alho, o que você vai fazer? Jogar inteiros também na bandejinha. A cebola não vai jogar inteira não. A cebola você vai dar uma picada na cebola. Então vamos picar na cebola. Se você não tem habilidade com o uso da faca, não precisa ser ousado, modo Fruit Ninja. Você pode cortar a cebola do jeito que você quiser. Se você quiser cortar ela bem devagarzinho, para não sacrificar nenhum dedo, para não sacrificar nenhuma parte do seu corpo, e se você quiser cortar ela mais rápido, é com você. Tem que cortar desse jeito? Tanto faz, ela vai desmanchar lá depois. Eu prefiro cortar ela no meio assim, e aí simplesmente fatiar a nossa cebola. Pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Não cortamos o dedo está inteiro, pode ver aqui. Mas as cebolas agora estão fatiadas. Bom, o que você faz com essa cebola aqui? Você vai pegar e vai pôr na nossa assadeira, assim, do jeito que elas foram cortadas, sem muita frescura. Por último, porém não menos importante, o pimentão. Pimentão, eu escolhi o pimentão amarelo para dar uma cor, para dar um contraste com o tomate, mas pode ser o pimentão vermelho, pode ser o pimentão verde.
Vamos cortar o nosso pimentão aqui. O pimentão você tem que limpar ele por dentro, porque ele tem essas sementinhas, tem essa parte branca aqui, que é meio estranha. Então a gente vem aqui, arranca tudo isso. Para facilitar, vamos fatiar ele, mas você pode cortar ele aqui em alguns pedaços e fazer esta limpeza por dentro do pimentão. Eu gosto de tirar essa parte branca. O cozinheiro vai ficando mais animado conforme ele vai bebendo. Bom, o nosso pimentão aqui eu vou cortar em tiras. Também não precisa ser nada nível Masterchef, podem ser tiras grosseiras. E fileta o seu pimentão, tá aqui. Veja só, esse aqui eu vou cortar em quadradinhos. O importante é ser feliz. Temos aqui nossos pimentões, vamos trazer para cá. E aí você está pensando, como é que isso aí vai virar um antepasto? Bom, joga tudo aqui, dá uma misturada. Opa, caiu aqui uma cebola. Isso aqui tudo vai para o forno. Nós vamos deixar isso aqui no forno. Os tomates vão cozinhar, a cebola vai cozinhar, o pimentão vai cozinhar. Tudo isso aqui vai soltar muita água. A própria água que vai soltar vai cozinhar essa bagaça. E depois que isso aqui estiver pronto, eu vou mostrar qual é o segredo. Mas antes vamos aqui um pouquinho de... Isso, derruba no chão, animal. Um pouquinho de alecrim. Você compra em qualquer supermercado. Ah, Edgar, não tem alecrim fresco, igual você está usando aí. Pode ser aquele alecrim desidratado que vende de pacotinho também. Mais um talinho de alecrim. Isso aqui é para dar um aroma e dar um sabor no nosso molho. Vou pegar aqui também uns raminhos de tomilho. Tomilho é essa outra ervinha aqui que vocês estão vendo. Eu estou usando fresca, né? Dá uma esfarelada aqui, né? Tira as folhinhas dos cabinhos, né? Tá com preguiça de tirar do cabinho? Não tem problema, joga com o cabinho tudo, larga lá. Depois, na hora de finalizar o antepasto, a gente tira esses excessos. Bom, pimenta do reino, uma pitada de pimenta do reino, e aí vale a tal da expressão pimenta a gosto. Coloca o quanto você quiser. Vou pegar um punhado de sal grosso e vou distribuir aqui. Por que eu estou usando sal grosso? Porque fica, como vai para o forno, ele vai derreter junto com os ingredientes, vai incorporar na água que vai soltar aí, e também porque eu acho legal usar sal grosso. O que está faltando aqui? Um toque de azeite. Pega lá o seu azeite de oliva preferido, sem miséria, né? E aí dá uma regada nesta belezura com azeite. Nosso forno já estava pré-aquecendo, então eu vou colocar a nossa assadeira aqui na bandejinha do meio e vamos deixá-la aí por aproximadamente 30 minutos em fogo alto. É isso aí, lombriguentos e lombriguentas. E agora, então, como eu disse, vamos para o nosso segundo prato, que é a provoleta. Mas antes, mais um gole. Para a provoleta, nós vamos precisar de um ingrediente único, que é o provolone. Provolone, provoleta. Bom, se você é um cara que tem o domínio da faca, eu vou dizer para você comprar uma peça de provolone como essa aqui, um provolone cilíndrico. Você vai pegar esta peça de provolone e fatiá-la. Como é que você vai fatiar esse provolone? Vou fazer o fatiamento do provolone. Você pega a sua faca e com muita calma corta fatias finas de provolone. No limite do perigo, você põe o seu dedo aqui
para ser a guia. Veja, sua faca não passa do seu dedo, você mede a espessura e num movimento único você corta o seu provolone. Detalhe, não vai me cortar uma fatia deste naipe, porque isso não vai funcionar pra gente. O provoleta precisa de fatias finas. Veja, fatia saiu pela metade, não tem problema, pode deixar ela pela metade. O importante é que você faça isso com calma. E aí eu vou dar uma dica para você. Quanto mais gelado tiver o provolone, mais fácil cortar. O provolone é um queijo mole, conforme ele vai esquentando, ele começa a quebrar. Você é um cara preguiçoso, não tem habilidades com as facas. Você faz o quê? Pede para a moça do supermercado fatiar o seu provolone. Então eu comprei aqui um provolone que já vem fatiado, em fatias finas. Então temos aqui o nosso provolone. O que acontece? Vamos lembrar. Lá no forno está o meu antepasto de tomates. Né? Tá lá. Então eu vou aproveitar que eu estou com o forno ligado. Vou pegar uma outra assadeira. Nessa aqui também eu só tenho duas assadeiras, uma pequena e uma média. Mas você usa aqui se você quiser. O que você vai fazer? Na primeira leva nós precisamos dar uma untadinha. Então você vai pegar aqui um pouquinho de azeite. Tem que lavar a mão, né? Por que na primeira vez? Porque quando a gente fizer a primeira leva de provoletas aqui, o próprio provolone vai soltar óleo. Então na segunda leva a gente não vai precisar fazer esse processo, porque o próprio óleo do provolone vai ficar. Daqui a pouco você vai ver o processo e vai entender. O que você faz? Posiciona algumas fatias do provolone. Pode deixar um espacinho entre elas. Se você tiver forma redonda de pizza, assadeira maior, tanto faz. Vou colocar aqui os pequenininhos, que eu mesmo fatiei. A ideia é que você distribua os provolones, as fatias, pela sua assadeira. Por que tem que ser fininho? Porque isso aqui vai derreter, desidratar e vai virar uma espécie de chips crocante. Se você colocar muito grosso, vai levar 5 anos para derreter e ele não vai ficar com a crocância que a gente quer. Então quanto mais fininho, mais crocante. Veja só, temos os provolones aqui na assadeira. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou colocar no forno. Vou colocar aqui, ó, veja só, nosso antepasto já está lá, dando uma assada. Só que agora eu vou inverter aqui para facilitar a minha vida. Eu vou jogar o meu antepasto aqui em cima e a minha provoleta aqui embaixo para aproveitar melhor o calor. Então, tá lá, veja só. Com o mesmo forno, no mesmo momento, a gente faz 2 pratos. Lombriguentos e lombriguentas. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem como é que o provolone se comporta dentro do forno. Então eu vou abrir aqui. Veja o que está acontecendo com as nossas provoletas. Elas estão derretendo, borbulhando. A gente vai deixar ela mais um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente vai tirar para mostrar para vocês. Lombriguento, lombriguenta, lombriguentinhos. Vamos dar uma olhada. Volta a fita. Molhar o bico. Lombriguentos, lombriguentas, lombriguentinhos, vamos dar uma olhada na nossa provoleta. Veja lá, acompanhe comigo, veja que ela já está douradinha nas bordas. Então aqui é a hora de eu retirar esta assadeira e trazer para cá. Minha gente, muito cuidado nessa hora de você retirar a assadeira, sempre use um pano, uma luva ou alguma coisa do gênero. Bom, veja só, o nosso provolone ele deu uma tostada, deu uma derretida. E agora eu vou, com a ajuda de uma espátula, mas antes vamos... Onde coloquei o papel toalha? Produção, cadê o papel toalha? Aqui o papel toalha. Vamos usar papel toalha.
Amiguinho, amiguinha. Opa, esse é a palmeirinha. Lumbriguento, lumbriguenta. O que a gente vai fazer aqui? Papel toalha para absorver todo este óleo do provolone. Coloca numa travessa. E aí, com uma espátula como essa, você vai simplesmente retirar as folhinhas de provolone. Vejam, elas saem facilmente. Grudou uma na outra. E vai colocar aqui sobre o papel toalha. Vai retirar e você vai deixar que elas esfriem. Veja, aqui sobre o papel toalha. Isso aqui ficou no forno aqui, 5 minutos, talvez menos. Isso vai depender de novo da capacidade do seu forno. Isto é uma provoleta. A ideia é que o seu provolone fique assim, sequinho, crocante, né? Momento Bozo. Muito bom, muito bom. A sua forma ficou, volta aqui, ficou oleosa. É aquilo que eu falei para você, precisa untar só na primeira vez. Agora a gente vai pegar aqui mais uma fatia de provolone. E aí, cuidado que, ó, essa aqui já esfriou, beleza, vamos pegar. Mas lembrando, sempre que está mexendo com coisa quente, usar uma luva, um pano, o que for. Volta para lá, lá em cima está o nosso antepasto. Pau na máquina. Veja só, estas são as provoletas. Você pode fazer uma provoleta grande, como esta aqui. Pode fazer uma provoleta pequena, como esta aqui. O câmera vai provar a nossa provoleta. O perigo de fazer provoletas é você comer todas elas enquanto está fazendo. Por isso você vai segurar o tchan, toma um gole. Não, o pior é que tomando um gole você vai querer comer aquilo ali. Mas lembrem-se, lembrem-se, a ideia é que você compartilhe a sua comida com os outros. Então vamos deixar as nossas provoletas descansando aqui. Veja que bonitinho. Conforme elas vão esfriando, elas vão ficando mais crocantes. Vamos deixá-las aqui. Aproveito para jogar fora o lixo. Sempre dá uma olhadinha nas suas provoletas para ver como é que elas estão, tá vendo? Provoleta é muito rápido, então você tem que ficar esperto. Colocou no forno, dá uma olhadinha, a hora que você viu que ela ficou douradinha, só pegar lá. Não vai sobrar provoleta para montagem do prato final, já vi tudo. Lumbriguentos, nossa segunda leva de provoletas está saindo aqui. Vamos apenas retirar. Opa, cuidado. O procedimento é o mesmo. A espátulazinha, veja que sai. Opa. Muito facilmente. Bom, estamos aqui com as nossas provoletas, né? E aí você vai repetindo esse processo para quantas fatias de provolone você tiver. Está acontecendo algo estranho aqui. Lumbriguento, lumbriguenta, o nosso terceiro prato vai usar este abacaxi. Lumbriguento, lumbriguenta, lembrando, nós temos um antepasto assando no forno, nossas provoletas já estão prontas e o nosso terceiro aperitivo é um aperitivo um pouco mais refrescante. Vamos cortar, descascar o nosso abacaxi. Tirando a casca do nosso abacaxi. Se você não sabe descascar abacaxi, você está vendo que isso também não requer prática nem tão pouco habilidade. Descascamos o nosso abacaxi. O que eu vou fazer com esse abacaxi aqui? Você deve estar pensando, como é que um abacaxi vai virar aperitivo?
Vou cortar o meu abacaxi aqui em 3 fatias grossas. O abacaxi tem aquela meiuca que é dura, então eu vou isolar aquela meiuca. O que eu faço com essa meiuca? Eu como. Então vamos cortar o nosso abacaxi. Abacaxi é uma fruta japonesa, ela tem nome japonês, abacaxi. Veja, cortamos em cubinhos. O tamanho do cubinho depende da sua paciência. Quer cortar ele em 3 pedaços assim, vai fundo. Quer cortar ele em 2 pedaços, então o tamanho depende da sua paciência. O resultado final na sua boca será o mesmo. Colocar o nosso abacaxi picado nesse pratinho. Veja, ele ficou com tamanhos variados para todos os gostos. É bom que eles não fiquem muito empilhados, que eles fiquem bem distribuídos no seu pratinho. Veja só, bonitinho, não vai caber tudo aqui. E aí você vai pensar, o que a gente vai fazer com isso? Sal. Vai pôr sal no abacaxi? Vou jogar aqui uma pitadinha de sal no meu abacaxi. Muito. Vou pegar um limão. Lemão. Lembra dessa música do YouTube? Lava o seu limão muito bem lavado, porque nós vamos usar a casca do limão. Então você dá uma lavada no seu limãozinho, bonitinho, dá uma enxugadinha nele. E aí você vai precisar de um artefato muito importante, que é um pequeno ralador. Se você não tem um pequeno ralador desse, você vai na feira livre mais próxima da sua casa e compra naquela barraquinha que vende esses bagulhos de alumínio e de metal. O que vai fazer com isso aqui? Você vai fazer raspinhas de limão. Aqui, tecido outro. Veja só, você vai pegar mais uma leva de raspinhas de limão. E pronto. Vejam só, está aqui o nosso aperitivo de abacaxi com sal e raspinhas de limão. Esse aqui praticamente o prato já ficou pronto, eu vou deixar aqui na nossa bancada. Pegar um guardanapo e depois nós vamos fazer a apresentação dos pratos. Três, dois, um. Lumbriguento, lumbriguenta, lumbriguentinhos. Chegou a hora da gente finalizar o nosso primeiro prato, que é o nosso antepasto de tomate doce, tomate grape, tomate sweet ou o que você quiser. Ou simplesmente tomate. Bom, já faz mais ou menos uma meia hora que o nosso antepasto no forno. Como é que eu sei que eu vou tirar ele aqui? Primeiro eu vou mostrar para vocês. Vou abrir aqui. E aí com um garfo eu vou dar uma cutucada no meu pimentão. Se o meu pimentão estiver bastante suave, se o garfo estiver furando o pimentão de maneira bastante suave, eu já tenho isto pronto. Então eu vou desligar o meu fogão aqui. E agora com muito cuidado, porque isso está quente para dedéu, eu vou retirar a minha assadeira e trazê-la para a pia. Vou fechar o fogão para não machucar ninguém. Olha só, amiguinha, você vai pensar, e aí, cadê o antepasto? Um monte de coisa aqui. A cebola. Agora você vai fazer o seguinte, bom, lembra que eu coloquei o galho inteiro? Agora eu posso simplesmente tirar o galho inteiro aqui, porque eu não quero esse galho no meio do meu antepasto. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Com um garfo, com bastante cuidado, veja só, eu vou amassar os alhos, vou amassar os tomates,
vou amassar tudo que está aqui. O pimentão, veja que está tudo molinho, bem suave. E aí eu vou com o meu garfo amassando. Edgar, posso colocar no processador de alimentos e triturar tudo? Não, vai virar um molho. E eu não quero um molho, eu quero algo que seja consistente. Veja que os tomatinhos vão se desmanchando, a água do tomate, a água da cebola e do pimentão soltaram, então agora é apenas o trabalho de amassar tudo isso aqui com calma, não tenha pressa, tomatinho por tomatinho, é até terapêutico, pimentão por pimentão. Veja só, conforme você vai amassando, você já vai misturando e incorporando um ingrediente no outro. Vamos amassar aqui meu pimentones. Opa! Cuidado que está quente, espirra. E aí você vem. Tá vendo? A ideia é que ele fique assim mesmo, grosseiro. Um alhinho. Pimentãozinho. E a gente vem amassando. Pena que a internet não tem cheiro. Se vocês sentissem o cheirinho que está exalando aqui, vocês estariam mais lumbrigados e lumbrigadas que já estão. Toma cuidado porque espirra e está quente. E queima. Vamos lá. Amassou? Beleza, dá aquela mexida básica. O ideal é que isso aqui esfrie e você come isso aqui frio. Com torrada, com bolacha, água e sal, com provoletas. Você escolhe com o que você vai servir seu antepasto. Se você quiser também, isso aqui do jeito que ele está, quente desse jeito, pode ir em cima de um macarrão, pode servir como um molho para o seu macarrão, para a sua carne, né? Servir isso aqui com uma carne. Então veja só, isso aqui tem 1001 utilidades. Você pode fazer isso aqui, colocar num pote, guardar na geladeira e comendo aos poucos, colocando junto com o seu arroz, com ovo, com o seu bife, ou simplesmente comendo com aquele pão amanhecido com o qual você fez uma torradinha. Então veja só, está aqui o nosso antepasto de tomates doces assado. Agora a gente vai finalizar, montar tudo isso bonitinho, porque aqui o esquema é ogro, mas com um toque de frescura. Bom, lombriguentos e lombriguentas, lombrigadinhos, estamos terminando aqui o nosso aperitivo de hoje, lembrando que este programa de hoje foi apenas um aperitivo, apenas para mostrar para você o que a gente vai fazer aqui ao longo dos próximos programas. Hoje a gente ofereceu para vocês 3 aperitivos. O primeiro, o nosso antepasto de tomate doce com pimentão, cebolas, alho e algumas especiarias, que você pode degustar, por exemplo, com pão normal, pão torrado, bolacha, água e sal, o que você quiser. Pode usar isso como um molho para o seu macarrão também, para servir com a sua carne, fica ao seu critério. Fizemos também o nosso abacaxi aperitivo com sal e raspas de limão, um aperitivo bastante refrescante, que ajuda inclusive na digestão dos demais itens aqui que são um pouco mais gordurosos. Por último, a nossa provoleta, que como eu disse para vocês, não iria sobrar até a finalização dos pratos, porque o nosso câmera comeu todas as provoletas durante o programa. 3, 2, 1. E aqui está a nossa provoleta, que é o nosso queijo provolone assado no forno. Vocês viram que as provoletas fazem sucesso. Bom, galera, é isso. Se você gostou, assine o canal, se inscreva, mande e-mail, vai aparecer aqui na tela as formas de contato e espero que vocês interajam com a gente e até o próximo programa, pessoal. Um abraço. Beijo do gordo. Não, sem beijo do gordo.